Olá, meu nome é Denise Veras e estou com vocês na disciplina Organização do Espaço Físico da Biblioteca Escolar. Esse é o nosso segundo encontro. Na aula de hoje, iremos abordar questões sobre o mobiliário e equipamentos da biblioteca escolar, bem como a organização do acervo. É indispensável que uma biblioteca disponha de um mobiliário funcional e apropriado tanto aos funcionários quanto aos usuários. Atualmente, é possível obter móveis bem desenhados e de aspecto atraente, que possam criar um clima de comodidade e bom gosto. A escolha desses móveis deve obedecer a alguns critérios: qualidade, funcionalidade, estética, flexibilidade e modularidade, ergonomia, praticidade de manutenção e durabilidade. Os móveis podem ser de madeira ou de aço. Os de madeira são de baixo custo, mas precisam ser reforçados para aguentar o peso do acervo. Os de aço são mais resistentes. Além de oferecer mais segurança para a armazenagem dos livros, evitam a retenção de umidade, por isso, são os mais indicados. Para materiais informacionais diversificados, que fogem ao formato do livro tradicional, é necessário um mobiliário específico. Um exemplo desse tipo de materiais são os CDs, DVDs, livros em braille, recortes em jornal, etc. Os principais móveis e equipamentos utilizados numa biblioteca. O principal deles são as estantes. Entre as opções mais utilizadas, temos as compactas e as tradicionais. As estantes compactas, também conhecidas como deslizantes, têm grande capacidade de armazenamento em um espaço bem menor. São blocos móveis para retirada e colocação de volumes, abrem um corredor de circulação, mas não são indicadas para unidades que permitem o livre acesso ao documento. Vejam nessa imagem um exemplo de uma estante compacta. As estantes tradicionais requerem um espaço bem maior, mas permitem maior flexibilidade no seu arranjo e no acesso do usuário. Veja no exemplo. Esse tipo de estante geralmente é utilizada nas bibliotecas de livre acesso. A distância entre as estantes paralelas deve haver um corredor de acesso com espaço intermediário mínimo para a circulação e a movimentação junto às prateleiras. Sugerimos que esse espaço tenha entre 1 metro e 1,20 m. Entretanto, o espaço pode ser limitado conforme a disponibilidade da área. Para determinar as dimensões para as estantes, devemos considerar fatores materiais e fatores humanos. Nos fatores materiais, devemos observar que a altura e a profundidade da prateleira depende da dimensão dos materiais a serem guardados, ou seja, quanto maior o material, mais espaço ele precisa. Fatores humanos. Relações entre a estatura do usuário e seu alcance com as mãos são determinantes na definição da altura das estantes, entre 1,70 m e 2 metros. A altura de 2 metros foi definida em função do alcance de um usuário adulto de tamanho médio, mas para permitir um alcance de livros de forma mais confortável, podemos considerar uma altura por volta de 1,70 m. Veja nesta imagem a dimensão que as estantes devem ter. Existem variados modelos de estantes com usos diversos. As estantes simples, que possuem apenas uma face, as estantes duplas, que possuem duas faces, oferecem a vantagem de utilização de ambos os lados. E as estantes para periódicos podem ser iguais às estantes utilizadas para livros. No entanto, para expor os fascículos mais recentes da coleção de periódicos, existem estantes especiais, com prateleiras que permitem a melhor visualização e a colocação dos números anteriores na parte traseira. Veja neste exemplo. A primeira imagem é de uma estante de face simples. A segunda imagem é de uma estante de face dupla. E a terceira imagem é de uma estante própria para periódicos.
Para obras de referência, em virtude do tamanho e do peso maior dessas partes, recomenda-se estantes de 1 metro a 1,5 metros de altura, para garantir maior conforto e segurança aos usuários. As estantes expositoras servem para expor o material informacional que mereça destaque. Veja neste exemplo. As estantes deslizantes, como foi mencionado mais cedo, correm sobre trilhos e são desenvolvidas especialmente para solucionar problemas relacionados com a falta de espaço. Veja neste exemplo. Como eu mencionei antes, as estantes deslizantes elas não são indicadas para bibliotecas que não possuem para as bibliotecas de livre acesso. Continuando com os móveis necessários a uma biblioteca, são importantes também os balcões de atendimento. A medida dos balcões de atendimento depende do tamanho de sua biblioteca. Seu formato pode ser em L, em U ou em V, para garantir a melhor visão do ambiente dos seus usuários. O balcão é o ponto de contato entre o bibliotecário e o usuário. Deve ter, na parte interna, gavetas ou repartições para guardar materiais indispensáveis ao serviço. Sua superfície, preferencialmente, não deve ser menor que 1,5 metros por 80 centímetros. As mesas e cadeiras. Elas devem ser confortáveis e atender aos preceitos ergonômicos. Lembrem que falamos sobre ergonomia na aula passada. Podem ser adquiridas tanto para atender trabalhos em grupo como trabalhos individuais. Mesas pequenas permitem mais flexibilidade do que as mesas maiores. Elas podem ser dispostas separadamente ou colocadas juntas para compor uma mesa maior quando for necessário. Não esqueçamos das mesas para os computadores, já que, em geral, requerem maior largura do que as tradicionalmente usadas nas bibliotecas, e as cadeiras devem possuir rodízios para evitar danos à saúde e propiciar conforto ao usuário. Considerando o padrão de altura de 1,70 m para os adultos, as mesas e cadeiras podem ter as seguintes medidas. Veja. Mesa individual, 71 centímetros de altura, com 75 ou 90 centímetros de largura e 60 ou 90 de profundidade. Mesa coletiva retangular, 60 centímetros de largura. Mesa coletiva redonda, 1,20 m de diâmetro. Cadeiras com 40 centímetros de altura, 60 ou 70 de largura e entre 70 e 75 de profundidade. Porta-revistas. São caixas para periódicos que podem ser de aço, plástico ou papelão, com porta-etiqueta frontal, normalmente com medidas de 20 centímetros de altura por 10 de largura e 20 centímetros de profundidade. Os bibliocantos são suportes de aço em formas de L e são indispensáveis para manter os materiais em ordem nas estantes. Normalmente tem 20 centímetros de altura, 14 centímetros de largura e 14 centímetros de base. Veja neste exemplo. Arquivos para pastas suspensas. Para guardar documentos administrativos e fazer a organização de recortes de jornais. Há um modelo padrão que possui 4 gavetas de aço ou de madeira. Veja no exemplo. Mapotecas. Especiais para mapas e cartas geográficas. Podem ser verticais ou horizontais e normalmente são de aços. Uma imagem como exemplo das mapotecas. Carrinhos para transporte de livros são essenciais ao transporte do acervo. Podem ser de aço ou de madeira. As escadinhas também são indispensáveis para retirar, colocar e arrumar os livros e materiais nas estantes. Catálogos. São utilizados pelos usuários para consultar o acervo da biblioteca.
As gavetas devem ser providas de varetas de metal que percorrem todo o seu comprimento através das chanfruras existentes nas fichas catalográficas, para impedir que sejam retiradas dos catálogos. Atualmente, as bibliotecas mais modernas utilizam catálogos online, como o que é utilizado na rede de bibliotecas do IFP. Veja neste exemplo. Essa imagem é a página do catálogo online das bibliotecas do Instituto Federal do Piauí. Equipamentos de tecnologia também não podem faltar, pois as bibliotecas não podem ficar fora desta nova tendência, sendo importante utilizar seus equipamentos e ferramentas para melhor servir ao usuário. Esses equipamentos são microcomputadores, impressoras multifuncionais, aparelhos telefônicos, televisores, projetores, telas para projeção, aparelhos de CD e DVD, câmeras digitais, scanners, leitores de códigos de barra e sistemas de segurança. A diversidade dos móveis e acessórios é necessária para assegurar a qualidade nos serviços oferecidos pelas bibliotecas. Agora que conhecemos a importância do mobiliário e de equipamentos da biblioteca, podemos aprofundar nossos conhecimentos sobre o valor da organização do seu acervo. Assim, seguimos para a segunda parte de nossa aula. Organização do acervo. O acervo da biblioteca é a coleção de material informacional constituída por diferentes tipos de material, coleção geral, obras de referência, periódicos, multimídia e acervos especiais, os quais possuem formatos variados, estão em diversos suportes e têm diferentes periodicidades. O elemento mais importante do acervo de uma biblioteca é o material impresso, especialmente os livros. A importância do acervo está na qualidade das informações e não em sua quantidade. Isso é muito importante. E não esqueça que a qualidade do acervo é o que contribui para a promoção da real democratização da leitura e do conhecimento. Tipos de fontes de informação. Coleção geral. Refere-se às obras para leitura, pesquisa e estudo, que podem ser consultadas na biblioteca ou retiradas para levar para casa. Incluem-se aqui os livros didáticos, livros técnicos de cultura geral e lazer. Obras de referência. Obras para consultas que abrangem todas as áreas do conhecimento humano e dão a cada tópico um tratamento condensado. Servem basicamente para fornecer informações resumidas e rápidas. Nesta categoria, incluem-se enciclopédias, dicionários, almanaques, atlas e guias. Em geral, não se faz empréstimo domiciliar destas obras. Veja nesta imagem uma lista de algumas obras de referência, dicionários, enciclopédias, manuais e tabelas. Periódicos. Publicação que transmitem informações sobre fatos recentes de maneira rápida e atualizada. Incluem-se jornais, revistas, boletins e informativos. Multimídia. Relaciona-se ao material não bibliográfico. Exemplo: fitas de vídeo, CD-ROMs, DVDs e audiolivros. Acervos especiais. Inclui-se todas as fontes informacionais que têm características especiais e não se enquadram nas descritas anteriormente, como os livros em braille, obras raras, gravuras, desenhos, fotografias, recortes de jornal, jogos, globos terrestres, brinquedos educativos, RPGs, gibis, fanzines e histórias em quadrinhos. Veja neste exemplo, obras de acervo especial, histórias em quadrinho. Agora, vamos falar sobre o livre acesso. O livre acesso do acervo aos usuários
e a busca feita diretamente nas estantes é a situação ideal numa biblioteca, mas há algumas desvantagens. Ao mesmo tempo que possibilita ao usuário o contato direto com o material informacional de seu interesse, contribui para a desorganização do acervo da coleção, à medida que deixa o usuário livre para tirar e recolocar o material consultado na estante, correndo o risco de colocá-lo no local errado. Por outro lado, o livre acesso possibilita o prazer das descobertas. Através do ato de tocar no livro, muitas vezes o usuário encontra informações que são de seu interesse. Como organizar as estantes? A organização dos livros nas estantes pode ser feita de acordo com os critérios de arrumação fixa, arrumação relativa e arrumação mista. Em nosso curso, vamos estudar o critério de arranjo relativo. A arrumação fixa procura reunir os livros de acordo com o tamanho, sem dar atenção ao assunto. Este processo tem a grande vantagem de economizar espaço e favorecer a estética, tendo, porém, a desvantagem de separar os livros que tratam do mesmo assunto. Vejam neste exemplo. Arrumação relativa. Reúne os livros que tratam do mesmo assunto, sem dar atenção ao tamanho. Suas vantagens e desvantagens são opostas às encontradas na organização física. É uma ótima escolha para as bibliotecas de livre acesso. Os livros são arrumados pelos seus números de chamada. É a arrumação mais utilizada em bibliotecas. Veja no exemplo. Arrumação mista. Pretende reunir as vantagens dos processos citados, evitando suas desvantagens. Consiste em reunir os livros por assunto e, dentro dos diversos assuntos, atender ao tamanho. A primeira impressão deste processo é de que é favorável. Porém, na prática, acarreta grande confusão devido à impossibilidade de se prever o espaço que deve ser deixado para cada assunto. Veja no exemplo. Na organização relativa, os livros devem ser colocados de cima para baixo, da esquerda para a direita, de acordo com o número de chamada. Ao atingirem a última prateleira, os livros continuam na estante imediatamente à direita. Os livros devem ser colocados desde a borda das prateleiras em posição vertical, com o auxílio de bibliocantos para evitar que caiam ou entortem. É preciso sempre deixar 1/3 do espaço livre em cada prateleira, para garantir maior preservação, permitir o remanejamento e crescimento do acervo. Número de chamada. É o conjunto de símbolos que identifica um item numa coleção de biblioteca e indica sua localização. É o endereço do livro. Em geral, é constituído pelo menos de um número de classificação e de uma designação de autor. Funciona como a localização do livro na estante. Classificação. É o ato de agrupar objetos ou conceitos de mesma natureza através de relações hierárquicas e entre diferentes classes, através de relações associativas. Nas bibliotecas, a classificação tem por objetivo reunir fisicamente documentos de assuntos semelhantes. Notação de autor. Representa um código ou um número de documento na estante. É formada pela sequência primeira letra do sobrenome do autor, seguida do número, obtido dentro de uma tabela própria, mas a primeira letra do título do documento. Veja no exemplo. O Morro dos Ventos Uivantes, obra da autora Emily Brontë. A notação do autor 823, B869M. 823 é um número de classificação que se refere
a literatura inglesa. B é relativo a Brontë, o sobrenome da autora. 869, o número relativo ao sobrenome da autora localizado na tabela de Cater. E M, em letra minúscula, se refere ao título do livro, Morro dos Ventos Uivantes. Sendo assim, o número de chamada desse livro é esse, 823, B, 869M. Para compor a notação do autor, existem várias tabelas, mas as mais usadas são a tabela PHA e o Cater. Encerramos por aqui nossa segunda aula. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Nos veremos em breve em nosso próximo encontro. Até lá!